Deus a confirmação daquilo que Ele falou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu ouvi Deus falar muitas das vezes para minha mãe que aquilo ali não ia ficar só ali, que ali ia ficar pequeno, que ia crescer. Se nós fôssemos olhar pelos olhos humanos, nós não acreditaríamos, chegaríamos até aqui. Verdade. Embora que não é só até aqui, Deus ainda tem uma extensão que essa igreja. Glória a Deus! Ainda há uma extensão. Eita, glória! Determinado pelo Senhor. Aleluia. Aleluia. E o Senhor já nos tem dado essa vitória, né? Louvado seja Deus. Então, irmão, estou muito alegre de estar aqui nessa tarde. Grande foi a peleja. Eu peguei um resfriado só na garganta, sei lá. Fiquei com febre. Né, irmã Tatiana? Ontem fomos ali buscar a Deus no monte. Fomos de bicicleta. Coisa boa, irmã, andar de bicicleta até o monte voltar. Né, Tatiana? Eu estava sentindo assim um pouco dolorida por causa da febre, por causa do resfriado. Mas fomos assim mesmo, voltamos. E o nome do Senhor foi glorificado. Né? Vamos rapidinho, irmão. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus é bom, irmão. E quando a gente quer fazer alguma coisa para o Senhor, Ele nos dá condição. É verdade. Vamos abrir as nossas Bíblias no tema. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. Na versão da minha Bíblia, está escrito assim: Muito obrigada. e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Podeis assentar, em nome de Jesus. Aleluia. Grande é a presença de irmão, não me incomodo. Eu prego para 1, 2, 3, 4. Prego para 1000, como já preguei para 2000. Negachou, né? Quem tem chamado, irmão, prega em qualquer lugar. Verdade. Eu fico muito triste quando a gente convida alguém para pregar na nossa igreja. Irmão, como é que é lá? Lá o manto é cheio? Como é que é? Eu falei lá o manto é do Senhor. Se tu é do Senhor, tu vai. Eu quero saber se lá é cheio, se lá. Então não vem pregar, irmão. Então vem ser estrela. Então vem se aparecer, vai se aparecer em outro lugar. Aqui não é teatro, aqui não é um lugar para ninguém se aparecer. Aqui é lugar para nós adorarmos o Senhor. Aqui é lugar para nós buscarmos a face do Senhor. Louvado seja Deus. É para isso que nós entramos por essas portas. Aí eu não vou no ciclo de oração que tem pouca. Irmão, não venho porque às vezes eu não estou aqui. Mas quando eu estiver aqui, eu estou no ciclo de oração. Qual o problema? Antes não tinha problema para mim em lugar nenhum. E por que eu não vou vir ajudar as irmãs? Então nós estamos num tema, foi escolhido um tema maravilhoso. Eu não sei quem escolheu, mas essa pessoa que escolheu foi bem-aventurada. Porque é um tema, irmão, de despertamento. É um tema realmente para os dias atuais, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. E a divisa fala assim: igreja, o fim vem. O que fazer agora? Olha, irmão, que coisa linda. Que coisa linda, irmãos. Muitos estão vivendo o cristianismo como se Jesus não fosse voltar. Mas o Senhor, Ele é tão misericordioso que Ele tem alertado a igreja. Ele está alertando a igreja que Ele está voltando. E aquele que é seu, Ele não vai deixar de fora. Ele vai levar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós vemos aqui nesse tema Deus levantando Pedro. Pedro, que no grego significa pedra ou rocha. No aramaico, o nome de Pedro significa Cefas. O nome original é Simão, na verdade. E nós vemos aqui, irmão, louvado seja Deus, o Senhor falando com Pedro de uma maneira toda especial. Quando Pedro se mostrava fraco, vacilante, Jesus o chamava de Simão Pedro. Jesus fazia igual a mãe, né? Quando estava conhecida com o filho. Paulo Henrique de Oliveira, não sei o quê. É assim? Pode contar. E quando Pedro se encontrava vacilante na presença do Senhor, ele chamava Simão Pedro. Vem aqui, Simão Pedro. Eu quero falar com você. Porque na verdade o nome Simão significa firmeza. E quando o Senhor chamava Pedro dessa forma, é porque Ele queria
diz assim: Simão, tu me amas mais do que estes? Olha, irmão, não chamava nem de Pedro. Simão, tu me amas mais do que estes? Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí ele falava para ele: então apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. O Senhor, naquele momento que chamava Simão e fazia essa pergunta, ele queria ver uma firmeza na resposta dele, né? Talvez, irmão, louvado seja o nome do Senhor, se também Pedro, ele não tivesse certeza, ele responderia: não sei, Senhor, talvez. Mas quando ele falava Simão, ele já respondeu: Senhor, tu sabe. Então, Pedro, então o que tu faz? Tu apacenta os meus cordeiros. Da mesma forma, o Senhor, ele tem liberdade de falar assim comigo. Como é o nome da irmã Rita mesmo? Rita. E o resto? Rita de Cássia Rodrigues das Neves. Tu me ama mais do que este, Rita? Então dirige o círculo de oração. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Aleluia! Louvado seja Deus, irmão. Para fazer a vontade de Deus, a gente tem que renunciar muita coisa. A gente tem que renunciar momentos de deleite. A gente tem que renunciar o nosso eu, o nosso querer, a nossa vontade. E era isso que o Senhor estava querendo saber de Pedro. Ô Pedro, tu me ama mais do que esses aí, os meus discípulos, os seus amigos? Sim, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. O Senhor estava querendo dizer para Pedro que para fazer o que ele queria, ele teria até mesmo que abrir mão das amizades que ele tinha, dos amigos, de muita coisa. E por isso ele chamava Simão. Quando ele chamava Simão, eu acho que Pedro tremia na estrutura. Porque quando ele chamava Simão, Pedro de Simão, ele queria ver em Pedro uma firmeza. Aí Pedro, eu acho que Pedro, ele já sabia quando o Senhor chamava ele dessa forma. E nós vemos aqui Pedro escrevendo essa epístola sob a ajuda de Silvano, que na verdade no grego se chamava Silas. Mas por que Silvano, que no grego significa Silas, teve que ajudar Pedro? Porque Pedro, ele escreveu essa epístola para os convertidos, tanto judeus como gentios. E a maioria dos gentios, a qual Pedro estava, aleluia, louvado seja Deus, escrevendo essa epístola para passar para ele firmeza na presença do Senhor, eles falavam a língua grega. Eu acho interessante, irmão, que não tem obstáculo para o Senhor fazer o que Ele quer. Eu vou lá atrás, no Antigo Testamento, eu vejo Moisés sendo comissionado por Deus para ir tirar um povo que estava debaixo do jugo de Faraó. E quando nós temos ali Moisés querendo dizer para Deus que ele tinha uma boca pesada, não, eu sou pesado de língua, eu não sei falar direito, mas também vemos Deus providenciando Arão para ir junto com Moisés. Presta bem atenção, irmãos. Não tem dificuldade para Deus fazer o que Ele quer na nossa vida. Pode dizer para quem está do teu lado: não tem dificuldade para Deus fazer o que Ele quer na nossa vida. Alabaxandará. Sem Marita dizer: eu não posso dirigir um ciclo de oração porque eu não sei falar direito. Então o Senhor fala assim: então vou preparar Tatiana. Tu é Moisés, mas ela vai ser o teu Arão. Ela vai ficar do teu lado, ela vai te ajudar. Mas isso não vai ser motivo para não ter ciclo de oração sexta-feira. Você pode glorificar o nome do Senhor? Glória a Deus, aleluia. E nós temos aqui, louvado seja Deus, Silvano sendo levantado, que falava um grego fluente e poderia se comunicar com aquelas pessoas a qual Pedro teria dificuldade em falar dessa palavra. E vimos aqui, meu louvado seja o nome do Senhor, que Pedro, ele escreveu essa
que significa carta, para dar firmeza àquele povo. Porque, aleluia, a maioria dessas pessoas a qual Pedro estava tentando passar a mensagem de firmeza, talvez fossem algumas pessoas que foram convertidas no dia do Pentecostes, se tornaram homens e mulheres de Deus, aleluia, mas naquela época se levantou uma perseguição muito grande contra aquele povo, e nós sabemos que aquela perseguição foi permitida pelo Senhor, porque o Senhor não queria somente que aquele povo que tinha recebido a promessa continuasse tudo junto no mesmo lugar. Eles tinham que levar o evangelho adiante. E naquela época se levantou uma perseguição muito grande, tanto contra os gentios, como também contra os judeus, novos convertidos. E a perseguição maior vinha de Roma. Vemos, aleluia, naquela época, Nero, seu imperador, um homem que perseguiu os cristãos, irmão, de tudo quanto era maneira. Nero, ele foi capaz de botar fogo em Roma e dizer que foram os cristãos que fizeram. E muitos cristãos não estavam aguentando, aquela perseguição estava grande. Então o que o Senhor vai? Levanta Pedro e faz ele escrever essa epístola, aleluia, para aquelas pessoas ali, louvado seja o nome santo do Senhor, que estavam precisando ter uma firmeza, meu Deus, para não se afastar da presença de Deus. E nós temos ali, louvado seja o nome do Senhor, muitas pessoas sendo edificadas através dessa epístola. Muitos daqueles, eu penso, que estavam pensando assim: eu não vou aguentar, eu vou sair fora, eu vou voltar para o que eu estava fazendo. E muito desses ficaram na presença do Senhor por causa dessa carta. Irmão, olha como é bom você falar uma palavra para aquele que está precisando. Como é bom você ver o teu irmão precisando de ajuda e você socorrer o teu irmão. Às vezes você pensa assim: meu Deus, ele está passando por aquilo, o que eu vou falar para ele? Você não tem nada para falar, porque quem vai te usar vai ser o Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Às vezes você pensa até assim: meu Deus, mas ele tem mais cultura do que eu. Ele sabe mais a Bíblia do que eu. Vou falar o quê? Ei, o Senhor usa aqueles que não são para confundir os que são. O que importa é que nós nos coloquemos à dispensação do Senhor, para que Ele nos use segundo a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos podem glorificar a Deus nessa tarde? Aleluia, porque o Senhor, através desse tema, irmãos, Ele está nos despertando de uma maneira gloriosa. Glória a Deus. Na verdade, esse tema, ele é um despertamento. Tema para os dias atuais. Né? Nós vemos aqui, irmão, que está falando a respeito do fim. Né? O fim de todas as coisas. O início, nós já sabemos qual foi o início. Foi lá em Gênesis. Nós vemos ali o início de todas as coisas. Gênesis, ele é chamado o livro das origens. Foi ali que se originou os céus, a terra e tudo, a criação do homem. E nós sabemos que tudo que o Senhor fez, o Senhor Deus, está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 1, tudo que Ele fez em quantos dias? 7. No 7º dia Ele descansou. E nós sabemos que houve uma cronometragem para Ele fazer todas as coisas. Mas a Bíblia aqui, hoje, nesse tema, está falando a respeito do fim. Mateus 24:36 diz que ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, só o Pai sabe quando será o fim de todas as coisas. Nós temos visto aí muitas pessoas querendo se passar por Deus. Chegou um tempo aí que o pessoal estava vendendo tudo. Olha, faz tudo aquilo que você não fez. Vai. Irmão, eu vi muito crente aceitando essa mensagem. Algumas pessoas se reclamaram para mim e falaram assim: irmã Denise, a irmã sabe que no ano estava achando 2000, não era? Era um ano terceiro. Olha, nós temos que fazer tudo, irmã, que nós não fizemos. Nós temos que, porque falou que no 2000 vai acabar, não passa. Tinha gente, irmão,
Irmãos, o pessoal estava vendendo, verdade, Manita? E passava aquele povo todo, e eu falei, meu Deus, esse povo está doido. E todo mundo falando onde eu estava, você sabe, falando na língua deles, você sabe que vai acabar o mundo, você não está preocupada, você não está... Não, eu falei, eu não estou nada, porque o mundo não vai acabar. Eu sei que Jesus vai voltar para buscar o seu povo. Aleluia. E eu vi um povo ali apavorado. Uns vendendo tudo, teve gente que vendeu tudo para gastar o dinheiro numa semana só, porque o mundo ia acabar. Aleluia! Quando a palavra de Deus diz que nem o filho sabe, nem os anjos, só o Pai é que sabe. E muitos querendo se passar por Deus, porque só Deus sabe. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos aqui, irmão, que dentro desse tema, nós também temos conselhos. Aqui está dizendo que perto está o fim de todas as coisas. Mas ele primeiro diz assim, sede sóbrios. O que quer dizer sóbrio? Moderado. Aquela pessoa moderada, aquela pessoa que se policia, né? Aquela pessoa que, como diz o dito popular, não dá bandeira. Então está dando um conselho para você ser sóbrio. Sóbrio no agir, sóbrio no praticar, sóbrio no falar. É dessa forma que nós temos que esperar a vinda do Senhor, sede sóbrio. Tem gente que diz assim, tem que ver, eu tenho que ver para crer. Não é isso não, irmãos. Você não está sendo sóbrio. Você tem que crer para ver. Se você não crê, irmão, você não vê. Sabe por quê, irmãos? Até para você ser salvo, você tem que utilizar a sua fé. Você tem que crer na tua salvação para você poder ver. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Se você não tiver fé, irmão, não adianta que você não vai ver a Deus. Você não vai poder alcançar a salvação, porque é pela fé. Aleluia! Então não é ver para crer, você tem que crer para ver. Se você vai entrar no céu ou não. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz o que, irmão? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que você não vê. Está dizendo que é a tua fé que vai trazer à existência a tua salvação. É pela fé. Você um dia vai poder entrar na cidade pelas portas. É pela fé, aleluia, que você vai poder, aleluia, participar da boca do Cordeiro. Não adianta, aleluia, você estar na igreja e não acreditar na tua salvação. Aleluia, louvado seja Deus. O tema, ele não desperta grandemente a respeito desse assunto, que muitos estão despercebidos na igreja. Muitos estão dentro da casa do Senhor preocupados com as coisas dessa vida, com as coisas que perecem, quando na verdade o Senhor está querendo passar para nós uma mensagem de que aquilo que nos espera é bem melhor do que isso aqui. A glória desse mundo não pode ser comparada com aquilo que nos espera. Ele está preparado para nós desde a fundação do mundo, irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu oro, irmão, louvado seja Deus, que aqui também ele diz para nós ser sobre o quê? Vigiar em oração. Quando a palavra de Deus nos manda vigiar em oração. Sabe por que a palavra de Deus fala assim para nós? Que a oração, orar significa falar com Deus. E quando você está orando, você está falando com Deus e você está no contato direto com o céu. É verdade. O inimigo não tem vez, irmão, contra aquela pessoa que ora. Se você é de oração, irmão, ele pode preparar o laço que ele quiser. Ele pode fazer a armadilha que ele quiser, que você não vai cair nela. Aleluia! Porque a oração do justo tem efeito. A tua oração tem um efeito tão tremendo, irmão. Aleluia! Que faz até mesmo o inferno estremecer. Alabá!
Deus, glória. Aleluia, se você soubesse a arma que tu tem na mão, tu usaria ela mais vezes. Oh, glória. Tu faria uso mais dessa arma. Irmão, aleluia, certamente eu escutei um pregador ele falar assim, que o diabo ri, né? Aleluia, do nosso louvor, mas ele treme da nossa oração. Irmão, como é perigoso um crente de oração para o inferno. Como ele amedronta. Eu vi certa vez um testemunho do irmão, louvado seja o nome do Senhor, que ele era espírita, ele era uma pessoa terrível. E ele estava na praia colocando uma certa oferenda, junto com um companheiro dele, o braço direito dele. O braço direito dele ele já conhecia, mais ou menos crente, aquele homem não conhecia. E eles estavam colocando aquela oferenda ali na beira da praia. E de repente diz que veio um irmão lá de longe. Ele veio de longe, irmão, um sol na beira da praia, ele todo de terno. Mas ele tinha um papel na mão, um folheto. E aquele ajudante daquele homem colocando aquela oferenda, falou assim, olha para trás, olha lá. Aí o chefe falou assim, mas que palhaço, aquele homem, meu Deus, um sol desse, todo de terno quadriculado, e carregando um papel na mão. Aí o ajudante falou, eu estou falando para você olhar, porque esse pessoal que anda de terno assim no sol, com aquele papel, são perigosos. Disse que ele foi se aproximando, irmão deles, e o outro querendo correr e largar o patrão dele ali, oferecendo um negócio, e diz que aquele irmão suando de terno com aquele papel e veio na direção dele. Irmão, aleluia, louvado seja Deus. Eles tentaram correr, mas não conseguiram não. Aleluia. Aquele irmão chegou e deu um folheto, irmão, em plena praia, vestido de terno, deu um folheto para eles e o Senhor fez a obra na vida de hoje em dia ele conta esse testemunho e ele diz assim, e o outro que estava com ele falou assim, ó, corre, nós vamos correr, porque esse povo que fica assim, vestido dessa roupa, com esse papel na mão, é o povo que ora com os pés para trás. Esse povo que ora com o pé para trás é o mais perigoso. Eu não sei o que eles têm, que eles quando aproximam da gente, a gente perde toda a ação. Não sabendo dele que quem neutraliza é o Espírito Santo de Deus. Aleluia! O inimigo tem medo, irmão, do povo que ora com o pé para trás. Se o povo soubesse o que é orar de noite, não estaria por aí reclamando, murmurando, falando nada, e eu teria mais vitória da parte de Deus. Aleluia! Crente de oração é perigoso, porque ele tem contato direto com o céu. Ele tem diálogo com Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui quando manda vigiar em oração para você ficar velando o tempo todo, como aquele sentinela, né? Ficar ali, ó, como aquele sentinela que fica lá em cima. Louvado seja Deus, ali na guarita, fica ali, ó, vigiando, né? Louvado seja Deus. Mas quando fala em vigilância, é vigiar mesmo, irmão. É vigiar em oração em casa, na rua, no trabalho, aonde você estiver, tá limpando tua casa, tu canta, mas também em dado momento tu ora. Ó Senhor, vai lá, o fulano tá ali. Olha ali, Senhor, vai lá de enquanto eu trabalho com meu filho. Olha minha esposa, olha minha filha, Senhor. Guarda ela quando ela ir voltar do colégio. E tá ali dentro de casa, mas está vigiando em oração. Aleluia, louvado seja Deus. Sabe o que é isso, irmão? Para não perder o contato. Isso é para não perder o contato. Aleluia, Jesus. Porque muitos, irmãos, que já perderam essa prática, têm sido pegos despercebidos. E quantos, igual o irmão estava contando o testemunho, a pessoa já tem tantos anos de ministério, não tem uma vitória para contar, irmão. Que é isso? Olha, irmão, se eu tomar aqui a oportunidade para contar, né? Para contar, meu Deus, acabou. Uma semana, acho. Só contando o que Jesus já fez na minha vida. Aleluia. E a pessoa não tem nada para contar, irmão, está faltando alguma coisa, talvez seja o contato. Está faltando contato com Deus, contato na oração. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. No livro de Efésios, capítulo 6, no versículo 18, está escrito
com súplica e oração por todos. Enquanto você estiver orando, quem você lembrar, vai orando. Vai orando por todo mundo, vai colocando todo mundo na oração. Vai fazendo tudo, irmão. Conta das vezes até eu fazendo as coisas de casa. Quando eu terminei, eu nem vi que eu terminei. Porque no momento que eu peguei a vassoura, eu comecei a orar. Senhor, vai de encontro lá. Oh, meu Deus, o irmão pediu oração. Ô, Senhor, vai de encontro. Ai, irmãos, e quando a gente vê, já fez esse serviço todo. Deve ser, né? Não é mesmo, irmã Rita? Mas Tatiana. Então o crente, irmão, ele tem que estar dessa forma na presença de Deus. Aleluia. A pessoa já é muito mal, irmão. Ora para comer e ora para dormir. Nem quando levanta, ora. Não agradece nem a Deus. Não agradece nem a Deus porque acordou. Verdade. Nós temos que agradecer todo dia. Senhor, deitamos e levantamos, porque o Senhor nos sustentou. Aleluia. Porque até quando estamos dormindo, irmão, Ele toma conta da gente. É verdade, Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E muitos irmãos não têm alcançado vitória por causa dessa prática. Já esqueceram. Eu me lembro, irmão, muito bem que há um tempo atrás, quando se fazia até mesmo vigia, qualquer coisa, irmão, era 1 hora de joelho antes. Mas quando se levantava no joelho, irmão, víamos a glória de Deus. Aleluia. Não, era difícil não ter alguém batizado com o Espírito Santo. Eu me lembro muito bem que nós fomos numa vigília e nós não entendemos nada. Foi aqui fora do Rio de Janeiro. E fomos, e os meus filhos estavam comigo porque nós íamos apresentar uma peça. E ali, irmão, nós ficamos orando, mas engraçado que quanto mais orava, o pastor falou assim: nós vamos orar 1 hora de joelho antes de começar. Mas não foi 1 hora não, irmão, foi mais ou menos umas 2. A gente queria levantar e todo mundo orando. Eu falei: meu Deus, então, Senhor, só quer que horas nós vamos orar? Irmão, nós ficamos ali orando e orava. Eu falei: meu Deus, ultrapassou o tempo, mas o Senhor sabe todas as coisas. Irmã, depois que, olha, irmão, nós glorificamos a Deus. Aleluia. Irmão, chegou um rapaz lá, quase assim, foi quase na hora da palavra, ou foi na hora da palavra. O rapaz chegou na cadeira de roda. Irmão, eu nunca vi aquilo na minha vida, do jeito que foi, eu nunca vi não. Ele chegou, ficou lá na porta. E de repente o pastor pegou o microfone e o pastor falou assim: meu Deus, o Senhor hoje aqui vai fazer milagre. Não falou isso. E falou assim: não sabe aquele moço lá? Vem. Só falou: vem. E foi parar lá na frente. Eu falei: Senhor, agora eu entendi o tempo de oração. Agora eu entendi, Senhor. Olha, irmãos, aí é que nós vemos que verdadeiramente a oração de justo tem efeito. Não todo mundo orava. Senhor, opera maravilha. Senhor, faz milagre. Mas era um som, a sua fé, um som espírito. Irmão, aquele rapaz foi de cadeira de roda, irmão. Lá na porta ele levantou assim, o pastor disse assim: vem. E ele foi. Irmão, voltou, ele nem quis empurrar a cadeira. Ele falou assim para a pessoa que empurrou ele até: pode empurrar você a cadeira, eu vou andando. E foi embora andando para casa. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia! Como é importante. O servo de Deus está orando. Louvado seja o nome do Senhor. E na divisa está escrito assim: igreja, ao fim vem. O que fazer agora? É uma pergunta. Há uma interrogação no meio da igreja. O que fazer agora? O fim está chegando. O que temos que fazer agora? A primeira coisa que nós temos que fazer para esperar esse fim, que é da parte do Senhor, é ficar na posição. Aleluia. É ficar na posição diante de Deus. Aleluia. Porque a porta, irmão, é estreita. E é difícil passar na porta com bagagem. É difícil passar na porta estreita de qualquer maneira. Mas essa posição a qual o Senhor vai requerer para nós esperarmos o arrebatamento é a posição em tudo quanto é lugar.
Mas o fim está chegando. Nós temos que ficar na posição. Nós temos que ficar na posição a qual o Senhor tem nos chamado. Como sal da terra, como luz do mundo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E quantos são aqueles que nós podemos até chamar de crente secreto? Ele não diz que ele é crente de jeito nenhum no seu trabalho, ninguém sabe. Às vezes o Senhor colocou ele ali, porque, aleluia, tem alguém ali que o Senhor quer, aleluia, salvar. Verdade, Deus. Mas ele se esconde. A Bíblia dele é sempre dentro da bolsa. Ninguém sabe que ele é crente, ali é escondido. Porque ele não quer dar testemunho daquilo que ele é, ele se envergonha. O apóstolo Paulo, ele dizia que ele não se envergonhava do Evangelho. E nós não temos que nos envergonhar, irmão, porque somos privilegiados. Aleluia. Éramos um povo que andava nas trevas, e um dia o Senhor olhou para nós e nos chamou para essa tão grandiosa luz. Então, irmão, o que nós temos que fazer agora? Ficar na posição de servos e de servas do Senhor. Mateus capítulo 25 nos fala sobre as virgens prudentes e as virgens loucas. Nós temos que estar na posição das virgens prudentes. Nós temos que estar com a nossa lamparina cheia de azeite. Para quando o noivo vier, nós não temos que ir comprar às pressas, né? Procurar onde comprar. E nós sabemos que esse azeite é um símbolo do Espírito Santo. E nós temos que estar cheios do Espírito Santo na nossa vida. A nossa lamparina ela tem que estar acesa, essa chama tem que estar acesa em nós. Não podemos ser pegos de surpresa. A outra coisa que nós temos que fazer, nós temos que ir. Ir aonde, irmão? Pregar o Evangelho. Levar essa palavra. Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. O que nós temos que fazer agora? Nós temos que estar na posição. Nós temos que ir. Porque ainda tem muita gente que precisa ouvir essa palavra. Tem muita coisa para se fazer agora. Enquanto o Senhor não arrebata a igreja. Nós temos que louvado seja o nome santo do Senhor. Estar na dispensação do Senhor. Maravilha, Deus. Para não sermos pegos de surpresa. Verdade, Senhor. Mateus capítulo 24, 46 diz assim: bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Assim, irmãos. Sabe onde nós poderíamos estar nesse momento? Dentro de casa. Enrolado numa coberta bem grossa. E se não na frente de uma televisão. Mas bem-aventurado aquele quando o Senhor vier, está fazendo assim. Não está preocupado com a chuva, cumprir. Tu tem casaco, veste. Tu tem um guarda-chuva, abre. Mas não deixa de buscar, aleluia, aquilo que o Senhor preparou para você. Porque, aleluia, louvado seja Deus. Quando o Senhor nos tira de dentro da nossa casa, é porque aquele que é nosso já está preparado onde nós vamos. Meu Pai. Nessa
Fica de pé, irmãos. Meu Deus. Vamos ficar de pé. Glória, glória, Aleluia. Meu Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Irmão, vamos estar orando. Vamos estar agradecendo o Senhor, porque nessa tarde chuvosa, fria, Ele nos convidou a estar aqui nesse banquete, irmão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, não tem nada que nos impede de vir para a casa do Senhor. A única coisa que faz nós não vir para a casa do Senhor, impedimento, somos nós mesmos. Se não tivermos amor pela obra, se não tivermos consideração, aleluia, pelo trabalho da casa do Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Eu quero orar por você nessa tarde. Eu quero pedir ao Senhor que te coloque nessa condição de vigilância, né? De prudência, que faça estar sóbrio na presença dEle, orando, né? Vigiando. Que você agora, nesse tempo, aleluia, qual o Senhor está, aleluia, louvado seja Deus, prestes a vir, que você esteja agora buscando a face do Senhor, que você seja um bem-aventurado, que Ele te ache fazendo assim até aquele grande dia, aleluia, porque esta é a vontade do Senhor para nossas vidas. Vamos orar, irmão. Gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu quero dizer uma coisa para você. Sabe por que você está ouvindo essa palavra? E durante essa semana toda você está ouvindo esta mensagem dentro desse tema? É porque o Senhor, Ele não abre mão de você. Obrigada, Jesus. Ele não abre mão da tua presença. Aí naquele banquete, naquelas bodas, o teu lugar já está separado. A tua cadeira já está separada. Você vai estar lá na ponta do cordeiro. Aleluia! Tu é bem-aventurado. Em nome de Jesus. Vem aqui, Renata. Vou orar junto contigo. Glória a Deus. Eita Deus! Ora junto com Renata. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E o Senhor é debaixada. Irmão, esse Deus é tão terrível, irmão. Que Deus é esse que te serve? Meu Deus. Esse Deus é tremendo. Aleluia. Fecha teus olhos. Louvado seja maravilhoso Deus eterno, Pai. Ai, querido, tu és. Senhor, aqui estamos junto com as tuas servas nesse tipo de oração. Pai, eu quero te agradecer pela vida de cada um deles. Pai, eu sei que esta mensagem, Pai, ela vai ficar gravada na nossa mente, Querido, representada na tua obrigado, Senhor, que o Senhor está nos que possa despertando o Senhor trabalhar, para a tua que vida, possa para que nós estejamos diante de Ti, em espírito e verdade. Pai, eu quero te pedir uma vez especial pela vida da Renata. Senhor, que todo pensamento, Pai, que todo sentimento, Pai, que possa estar entrando dentro dela, dela não ficar na posição que o Senhor quer, Senhor, que o Senhor venha jogar por terra toda a fúria do inimigo contra ela, toda investida do adversário, todo projeto arquitetado do inimigo contra ela nessa tarde, que caia por terra, porque tu chamou Renata para a sessão da terra, para ser luz do mundo, para ser uma referência de adolescente que te serve. Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque nessa tarde tu está desfazendo esse projeto. Esse laço já está cortado. Em nome de Jesus. Aleluia. Porque a tua palavra diz que é lícito que venha no escândalo, mas ai daquele pelo qual ele vier. Eu estou entregando a minha vida, as tuas servas. Eu estou entregando, Senhor, o culto da noite. Senhor, o restante da festividade, desses 16 anos de palavra e vida. Que o Senhor possa, Pai querido, fechar com chave de ouro. Para a glória do teu nome. Pai querido, Pai amado, eu te agradeço.